Pedimos a todos que tomem seus lugares e, por favor, coloquem seus celulares no modo silencioso. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz tem o prazer de recebê-los no 8º International Symposium on Immunobiologicals. O objetivo do evento é integrar cientistas, pesquisadores e instituições de desenvolvimento e produção de biológicos, além de dar visibilidade para a produção científica, formar e qualificar profissionais e líderes de mercado e promover oportunidades de negócios e parcerias no setor de biotecnologia, estimulando um ambiente de desenvolvimento científico e tecnológico a nível nacional e internacional. Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores e apoiadores deste evento: Sanofi, Promega, GSK, Fiotec, Citiva, Sykes, Cefid, Beckman Coulter, Bionovis, AstraZeneca, gostaríamos de recomendar a vocês diretamente pelo nosso site ou pela área do participante, que está sendo projetado no telão. Através deste aplicativo, vocês conseguirão fazer perguntas diretamente aos palestrantes, participar das pesquisas de satisfação, incluir o seu perfil profissional para que todos os participantes do evento se conheçam, troquem informações e tenham também acesso a todos os trabalhos inscritos. Lembramos que o nosso evento está acontecendo de forma híbrida. Você poderá acompanhar toda a nossa programação ao vivo através do nosso aplicativo. Você também poderá participar fazendo suas perguntas aqui presencialmente ou online, através do chat, e faremos com que cheguem ao chair do painel. O público presencial conta com aparelhos de tradução simultânea, e para a audiência online, basta clicar no idioma de sua preferência na bandeirinha abaixo do vídeo. Vale lembrar que as palestras ficarão gravadas no nosso aplicativo e você poderá visitar e revisitar a qualquer momento. Bem, dando início às apresentações e posters, convidamos ao palco Laura Ribeiro Oliveira. Ela vai apresentar o pôster Subjects with Respiratory Allergy Experience, Distinct Adverse Effects with COVID-19. Por favor, se quiser falar daqui ou do microfone. Fica à vontade. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Laura Oliveira, sou da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Como indivíduos com alergia respiratórias experienciam efeitos adversos seguidos da vacinação de Covid-19. Bom, as alergias respiratórias, elas são desencadeadas por algumas substâncias inofensivas chamadas aeroalérgenos. Essas substâncias, elas podem desencadear reações exacerbadas em alguns indivíduos e causar alguns sintomas, como rinite alérgica e asma. O termo atopia, ele é empregado para indivíduos que possuem predisposição genética a produzir IgE específica a esses aeroalérgenos. E dos testes para avaliar a positividade a esses extratos alergênicos é o Skin Prick Test. Bom, no contexto da pandemia, houve a necessidade de desenvolvimento de várias vacinas. E uma dessas vacinas, que foram aplicadas em âmbito nacional,
foi a vacina da Pfizer, com a tecnologia de RNA mensageiro, a vacina da AstraZeneca, com a tecnologia de vetor de adenovírus, e a vacina da Sinovac, que é a Coronavac, que a tecnologia utilizada foi de vírus inativado. Bom, em nossos estudos, fizemos o recrutamento de 305 indivíduos, onde esses indivíduos eles foram recrutados através de mídias sociais e mídias televisivas locais. O local do estudo foi realizado no ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia. A maioria desses indivíduos, eles apresentavam o primeiro esquema vacinal completo, ou seja, primeira dose e segunda dose. E alguns relatavam ter tomado a dose de reforço, que é a terceira. Foi aplicado também os questionários de rinite e asma para avaliar os sintomas dessas alergias respiratórias. O Skin Prick Test também foi realizado para testar a positividade desses ácaros domiciliar. E também foi realizado a técnica de ELISA para quantificação de GE específica a esses aeroalérgenos. E foi avaliado também as reações adversas desses indivíduos pós-vacinação, através da quantidade de efeitos adversos que eles possuíam. Bom, os nossos resultados demonstraram que a maioria da nossa população de estudo eram atópicos, apresentando 54,4% dos indivíduos, e 45,6% eram indivíduos não atópicos. A maioria desses indivíduos atópicos apresentavam alergias respiratórias como rinite e outros acompanhados com asma. Bom, os resultados apresentados, nós queríamos analisar se a quantificação dos efeitos adversos entre as doses da vacina no grupo geral, independente da vacina. Então, no gráfico A, a gente pode observar que a maioria dos indivíduos da população geral apresentaram ter reações adversas na primeira dose e terceira dose, em comparação com a segunda dose. Na figura B, nós queríamos estratificar agora os tipos de vacina e avaliar a quantidade desses efeitos. E podemos observar que a vacina da AstraZeneca e da Pfizer foi as que apresentaram maior reações adversas na primeira dose comparada com a Coronavac. Na segunda dose, podemos observar um comportamento na vacina da Pfizer, onde apresentou uma maior quantidade de efeitos adversos, os indivíduos apresentaram, uma maior quantidade de efeitos adversos ao tomar essa vacina, em comparação à AstraZeneca e à Coronavac. E na terceira dose, não houve diferenças significativas entre as vacinas. Bom, aqui nós queríamos avaliar a quantidade de efeitos adversos entre as doses da vacina para cada vacina. Então, aqui a gente estratificou cada tipo de vacina. A figura A apresenta que a AstraZeneca ela foi capaz de desencadear esses efeitos adversos em indivíduos que tomaram a primeira dose em comparação à segunda. Nós não observamos diferenças significativas entre as doses na Pfizer e também não observamos diferença significativa nos efeitos adversos na Coronavac. Bom, então, visto que nós observamos que a primeira dose foi a que desencadeou mais reações adversas na população geral, então a gente continuou as nossas análises com a primeira dose, mas só que agora estratificando o grupo de atópicos e não atópicos. E podemos observar que, em indivíduos atópicos que tomaram a vacina AstraZeneca, eles possuem uma maior quantidade de efeitos adversos, como dor muscular, febre e calafrios, em comparação aos indivíduos não atópicos que tomaram a mesma vacina. Esses resultados sugerem que esses efeitos adversos eles podem estar relacionados à atopia, mas vários estudos ainda devem ser investigados, novas abordagens devem ser realizadas. Apesar desses indivíduos atópicos apresentarem essa quantidade de efeitos adversos, eles não relataram anafilaxia e nem reações alérgicas. Então, nós podemos concluir que há uma segurança na vacinação da Covid em indivíduos com alergias respiratórias, particularmente indivíduos atópicos. Esse é meu contato.
Aqui são os pesquisadores responsáveis, os colaboradores, e eu agradeço toda a equipe organizadora do simpósio, e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Parabéns pela sua apresentação. Eu convido ao palco agora Luana Elisa Liebscher Vidal. Ela vai apresentar o pôster Investigation of Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Thermal Properties and its Nucleic Acid Interaction. Aqui muda para frente e para trás. Sim, só para frente e para trás. Obrigada. Tudo bem. Obrigada. Bom dia, meu nome é Luana e eu sou do Laboratório de Tecnologias Analíticas Físico-Químicas, o LATEA, aqui de Biomanguinhos. E esse trabalho a gente fez em colaboração com o Laboratório de Tecnologia Recombinante, o LATER. A Covid-19 ela foi causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus ele codifica 4 proteínas estruturais, dentre elas a proteína de nucleocapsídeo, a proteína N. Essa proteína ela apresenta 2 domínios conservados, o domínio N-terminal e o domínio C-terminal, que são flanqueados por regiões intrinsecamente desordenadas, denominadas IDRs, marcados aqui na figura em rosa. O papel da proteína N ela não é apenas compor a partícula viral, mas ela também contribui para diversas atividades críticas após a invasão do vírus na célula. E a diversidade funcional da proteína N ela está intimamente associada à sua dinâmica estrutural e à presença de IDRs. Estudos têm demonstrado que o domínio CTD, o domínio C-terminal, ele está associado à dimerização de dímeros, mas também de tetrâmeros, hexâmeros e oligômeros de alta ordem. Um trabalho do nosso grupo, publicado no ano passado, trabalhou com a proteína N e tratou ela com benzonase, para redução nos ácidos nucleicos, então denominada aqui na figura de NB. A gente observou que, após o tratamento com a benzonase, houve uma redução desses oligômeros de alta ordem, mostrando, então, a influência do ácido nucleico na oligomerização. O conhecimento das propriedades das proteínas na sua forma nativa tem diversas aplicações. E, apesar do atual controle da Covid-19, as variantes do SARS-CoV-2 elas emergem continuamente, gerando novos casos de infecção que aumentam rapidamente. Assim, é necessário a investigação dos princípios básicos da estrutura do vírus e da função das suas proteínas para identificar novos possíveis alvos para as terapias antivirais. Então, neste estudo, nós fizemos a investigação das propriedades térmicas da proteína N de SARS-CoV-2 recombinante e sua interação com o ácido nucleico. Nesse trabalho, nós produzimos a proteína N em E. coli, que foi denominada NA, e, para fazer a comparação, a gente utilizou o tratamento com a benzonase, denominado, então, proteína NB. Ambas proteínas foram purificadas por cromatografia de afinidade metamobilizada, IMEC, e analisadas por diversas metodologias biofísicas e bioquímicas. Esse primeiro resultado, a gente mostra que, após o tratamento da proteína N com a benzonase, a metodologia de SEC-MOLS revelou uma redução no tamanho da proteína NB, mostrando, então, que a redução do ácido nucleico está associada a uma redução do tamanho, provavelmente redução desses oligômeros. Além disso, a espectroscopia de ultravioleta mostrou uma redução da razão 260-280, mostrando, então, que o tratamento com a benzonase ela, de fato, foi efetivo para reduzir o ácido nucleico associado à proteína N. Essa proteína N ela foi submetida a uma cinética térmica, no qual a proteína NA foi submetida a uma temperatura, uma cinética térmica de 25 a 85 graus, e, logo em seguida, o resfriamento a 25 graus. Aqui, a proteína NA, mostrada em azul, a gente observa que o perfil de dicroísmo circular dessa proteína ele foi bem similar à proteína na sua forma nativa, mostrando, então, que a proteína ela teria essa capacidade de restabelecer a sua estrutura secundária. O mesmo foi observado, como a gente observa aqui na figura B, para a proteína NB.
Os dados de dicroísmo circular convertidos em fração de desnivelamento de proteína é apresentado na figura C, onde a gente tem a comparação dos dois perfis, né, das proteínas NA e NB. É observado, então, um aumento, indicando, então, o desnivelamento das proteínas com o aumento da temperatura. Logo em seguida, com o resfriamento, a gente observa o retorno da estrutura secundária. E, na figura D, a gente observa que não apenas a estrutura secundária, mas a estrutura terciária também foi observada, o restabelecimento da estrutura terciária através da análise de centro de massa espectral. Para investigar melhor a cinética térmica, a dinâmica da cinética térmica dessa proteína N, ela foi submetida, então, a uma análise de fluorimetria, de varredura, de escaneamento de varredura, no qual a proteína, o NANDSF, no qual a proteína ela apresentou, como na figura A, duas transições, mostrada em verde, durante uma cinética de desnivelamento, de 25 a 90 graus. E foi observado também que essa proteína, durante a cinética de renovelamento, ela também apresentou duas transições, com valores de melt muito similares, mostrando, então, reforçando, né, que realmente essa proteína ela tem a capacidade de restabelecer, né, a sua estrutura terciária. E o mesmo foi observado para a proteína NB, mostrado na figura B. A temperatura de melt, a temperatura no qual 50% das proteínas elas estão desnaturadas, foi obtida através dos gráficos de primeira derivada, né, da razão 350 e 330, e são apresentados aqui na tabela. A temperatura de melting da primeira transição, a temperatura de melting 1, de ambas as proteínas foram similares, em torno de 45 a 46 graus Celsius. Contudo, quando observamos a segunda transição, a TM2, a gente observa que a proteína NA ela apresentou uma menor temperatura de transição do que a proteína NB, mostrando, então, que há uma influência do ácido nucleico na temperatura de melting 2. Desta forma, podemos concluir que a proteína NA e NB, então, com esses resultados, né, elas possuem a capacidade de retornar, de reverter o processo de desnaturação após a cinética térmica, e não apenas uma vez, mas até 6 vezes. Para auxiliar no entendimento desse processo de reversibilidade da proteína, N foi realizado um ensaio de termoforese em microescala, no qual foi utilizada uma proteína, a proteína N, com um anticorpo anti-N. Esse ensaio demonstrou, então, que o anticorpo possui uma afinidade maior para a proteína NB, mostrada aqui em azul escuro, do que para a proteína NA, mostrando, então, provavelmente uma influência, né, do ácido nucleico no acesso desse anticorpo anti-N à proteína N. A proteína NB foi submetida, então, a cinética térmica e resfriamento, chamada aqui, então, de proteína NB renaturada. Ela apresentou uma afinidade similar a esse anticorpo quando comparado com a proteína NB nativa. Mas, quando a gente avalia a proteína NA renaturada, ela possui uma afinidade muito menor do que a proteína NA nativa, sugerindo, então, que o ácido nucleico ele permite, né, um renovelamento distinto do que a forma nativa dessa proteína, ou atrapalha ali a ligação desse anticorpo aos sítios, né, de ligação, então, quando a gente compara com a proteína nativa. Para investigar se essas duas transições estariam relacionadas a dois eventos de desnaturação, né, dos domínios da proteína N, sabendo que existe o domínio N-terminal e C-terminal, ou se seria um evento de desnaturação da proteína associado com a dissociação desses oligômeros, já que a gente conhece o comportamento dessa proteína, foi realizado na metodologia de NANDSF, novamente, com a proteína N em diferentes concentrações. Aqui a gente consegue observar, no gráfico na tabela, que a temperatura de melting 1 ela é constante, independente da concentração da proteína, em torno de 46 para NA e 45 para NB, como a gente tinha visto previamente. Contudo, quando a gente observa a temperatura de melting 2, a gente observa um aumento dessa temperatura de melting com um aumento da concentração da proteína, em ambos os casos, tanto em NA quanto em NB na figura B. Para investigar, então, se teria algum efeito em relação à estrutura dessa proteína, foi feita uma cinética térmica com diferentes concentrações da proteína N para avaliar a estrutura secundária. Quando a gente fez esse ensaio, nós observamos que existe apenas uma transição, marcada aqui nos quadradinhos nas imagens, para ambas as proteínas, tanto para NA e NB, independente da concentração da proteína. E essa temperatura de melting ela é entre 40 e 50 graus, corroborando com os resultados que víamos previamente no NANDSF, referente à temperatura de melting 1. Um trabalho publicado em 2018, a proteína de envelope de dengue vírus mostrou que a proteína ela tinha a capacidade, então, de fazer essa dissociação e desnaturar, com o mesmo perfil que nós estamos observando aqui a proteína de nucleocapsídeo SARS-CoV-2. Dessa forma, a gente pode sugerir que a temperatura de melting 1 estaria relacionada a um evento de desnaturação da proteína e a temperatura de melting 2 associada à dissociação desses oligômeros.
Podemos concluir, então, que as proteínas NA e NB elas têm a capacidade, né, de reverter esse processo de desnaturação, tanto de estrutura secundária quanto terciária, que foram observadas dois estágios de transições, isso foi observado pela primeira vez nesse trabalho, mostrando, então, que essa proteína, né, durante o desnovelamento, ela tem as duas transições, sugerindo, então, que a temperatura de Melton 1 seria associada à desnaturação e a temperatura de Melton 2 associada à dissociação desses oligômeros. E esses resultados eles confirmam o comportamento de desnovelamento e renovelamento de proteínas que contêm essas regiões IDRs, que são muito comuns em proteínas virais. E esses domínios estão intimamente relacionados à atividade biológica da proteína N e à sua capacidade, né, de ter multifunções. Como perspectiva, nesse trabalho, nós pretendemos investigar esse fenômeno, né, de desnaturação e dissociação desses oligômeros e lembrar que o conhecimento das propriedades das proteínas, na sua forma nativa, ela tem diversas implicações que vão desde o design de drogas até a otimização da atividade da proteína. Eu gostaria de agradecer ao meu laboratório, Lateia, em Biomanguinhos, a colaboração com o Later, que forneceu essas amostras, o Latim, que forneceu os anticorpos antiproteína N, ao simpósio por ter escolhido esse trabalho para apresentação oral, a Biomanguinhos, Fiocruz e o Governo Federal. Muito obrigada. Obrigada, Luana, e parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar a todos para visitarem a exposição de posters e, ao longo do evento, votem no seu pôster favorito para o prêmio Pôster Popular. Basta acessar o aplicativo do evento e votar clicando no ícone de like, Thumbs Up, dentro da página do pôster escolhido. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 10, na parte da tarde. Bem, dando continuidade à programação, convidamos como chair do painel Preparedness for the Future Epidemics, Surveillance and Scientific and Technological Development, o especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Fiocruz, Júlio Croda. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, residência médica em Infectologia e doutorado pela Universidade de São Paulo, foi presidente da Rede TB, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Atualmente é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale. Como palestrantes deste painel, teremos a diretora da 2ª Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Meiruze Souza Freitas. Bem, a Meiruze ela vai fazer uma apresentação Rolling Submission Process, Lessons Learned from COVID-19, que vai ser por meio de vídeo. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em tecnologia e farmacêutica. Trabalhou na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e no Laboratório Científico do Hospital Santa Casa de Misericórdia. É servidora de carreira da Anvisa. E para as apresentações presenciais, convidamos ao palco o oficial sênior do Programa de Desenvolvimento Clínico de Vacinas na Seção de Saúde Global da Fundação Bill e Melinda Gates, Christopher Gill. Ele fará a apresentação The Impact of COVID-19 in Africa and Lessons for the Future. Ele é médico especialista em doenças infecciosas pela Universidade de Medicina da Universidade de Massachusetts e mestre pela Tufts School of Graduate Biomedical Studies. Foi membro do corpo docente do Departamento de Saúde Global da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston e diretor clínico para o desenvolvimento da vacina conjugada contra a meningite para Novartis Vaccines and Diagnostics.
Recebeu o prêmio Norman Scott por excelência no ensino na Escola de Saúde Pública na Universidade de Boston e o prêmio Metcalf da Universidade de Boston, maior homenagem de ensino da instituição. Convidamos também o diretor científico do Biotecnopolo de Siena Foundation, Rino Paoli. Ele é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Siena, na Itália, foi cientista convidado na Universidade Rockefeller e na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. É o fundador do Instituto GSK de Vacinas para a Saúde Global. É professor honorário de vacinologia no Imperial College de Londres e professor sênior de biologia molecular na Universidade de Siena. Está entre os líderes científicos mundiais dedicados à sustentabilidade da saúde global. Bem, passamos a palavra a Júlio Croda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Thanks to come to Brazil and be part of this important meeting. Eu acho que assim realmente esse tópico é fundamental. Se a gente recordar o nosso passado recente, né, em menos de um ano, nós desenvolvemos uma vacina específica para a Covid, e isso permitiu que, no primeiro ano de vacinação, a gente pudesse, com essa iniciativa, salvar mais de 20 milhões de vidas, né? E se a gente tivesse atingido o objetivo do COVAX Facility, a gente teria salvado mais 600 mil vidas. Então, realmente, ter capacidade de resposta a pandemias futuras é fundamental, e essa capacidade de resposta ela tem que ser mais democrática na sua produção, principalmente no sul global, onde a gente tem pouca infraestrutura e capacidade de resposta. A gente teve no Brasil uma situação especial, porque a gente tem duas grandes instituições produtoras de vacinas, tanto Biomanguinhos, Fiocruz, como o Instituto Butantan, que rapidamente conseguiu, né, produzir uma vacina e ofertar essa vacina para a sua população e, de alguma forma, salvando muitas vidas. A vacina realmente foi a principal intervenção de saúde pública na resposta à pandemia e deverá ser nas futuras pandemias. Então, é importante entender que o desenvolvimento científico e tecnológico associado à vacina é uma questão de segurança de um país, do ponto de vista de se preparar melhor no futuro. E a gente está vivendo já esse futuro associado às mudanças climáticas, a aumento de doenças, surgimento de novas doenças, essa relação mais próxima entre o meio ambiente humano e os spillovers que a gente observa e já observa atualmente em diversas situações. A gente tem um exemplo clássico desse impacto das mudanças climáticas. Esse ano nós estamos vivendo o pior surto de dengue, né? E uma resposta importante também é através da vacinação. O Ministério da Saúde adotou a vacina para dengue no Brasil. E, nesse momento, infelizmente, o Rio Grande do Sul passa pelas enchentes e pelo impacto que também, de alguma forma, vai trazer um pouco a questão das doenças infecciosas, eventualmente as questões de coberturas vacinais importantes, as doenças transmitidas por água e alimento, né? Leptospirose. Biomanguinhos tem um teste rápido aí para leptospirose, né? Então, assim, é importante, sim, a gente ter essa independência tecnológica do ponto de vista da resposta das emergências, e essa resposta ela tem que ter um papel local importante, e a gente tem que, de alguma forma, garantir esse acesso à população, principalmente à população
do Sul Global. Então, encerro minha fala inicial, né, já convidando o nosso para passar o primeiro vídeo, né, da Merluze. Ela, infelizmente, não pôde estar presente aqui, mas ela enviou ontem um vídeo específico a respeito da fala dela, e eu peço que a equipe técnica possa colocar aí na tela. Então, agradecer a Merluze também pela participação nesse importante simpósio que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela presença de todos, e vamos iniciar com a nossa primeira palestrante. Olá, cumprimento a todos, faço um cumprimento especial à equipe da Fiocruz na organização desse importante evento, debate. Cada vez mais é importante tratarmos e discutirmos a preparação para o enfrentamento de crises sanitárias. Não podemos esquecer o que o Brasil e o mundo viveu com a pandemia da Covid-19 e levar os seus aprendizados no sentido de reduzir os impactos de uma crise sanitária, especialmente para a população dos mais vulneráveis. Aprendemos muito durante a pandemia Covid-19, trocamos muitas informações, conhecimentos com as diversas autoridades reguladoras do mundo, inclusive com a Organização Mundial da Saúde. Toda essa troca de informação favoreceu que pudéssemos acelerar do ponto de vista da aprovação das vacinas Covid-19, também dos medicamentos que foram utilizados no tratamento. Esse é o momento de esquecermos das mazelas, mas não esquecermos de que podemos reduzir essas mazelas, que podemos aprender mais, que a ciência precisa se unir. E aqui, do ponto de vista da regulação, eu gostaria que lembrássemos o quão valoroso foi utilizar a ferramenta da submissão contínua, a avaliação contínua de dados pré-clínicos, clínicos, de tecnologia, das vacinas e dos medicamentos que eram desenvolvidos durante a crise da Covid-19. Um aprendizado que não podemos desconsiderar e precisamos colocar como ferramenta regulatória para a preparação de novas crises. Queria lembrar que, recentemente, o Brasil aprovou uma regulamentação para vacinas de preparação pré-pandêmica, especialmente aí pensando nas crises ligadas à influenza zoonótica, e é a aprovação de uma plataforma que poderá ser atualizada se enfrentarmos uma crise com vírus da influenza. Esse é um caminho, a gente pensar e discutir a aprovação de plataformas, de forma que possamos fazer atualizações mais céleres, à medida que seja necessário, seja na apresentação de um novo patógeno, seja nas mudanças, especialmente nas variações que ocorrem com as novas variantes que aparecem. Como atualizar uma vacina também precisa ser colocado nessa estratégia. Uma atualização de forma que a gente tenha dados que permitam uma aprovação, dados de efetividade, de eficácia e de segurança. Certamente é um desafio para as autoridades a atualização das plataformas vacinais. Queria lembrar também, nesse contexto, a importância dos estudos de efetividade, dados de vida real, muitas vezes utilizados pelo Brasil e por vários países nas vacinas Covid-19, especialmente para aprovação de ampliação de faixa etária. Precisamos pensar no desenho dos estudos de vida real, com dados robustos, capazes de termos informações para uma tomada de decisão regulatória, dados confiáveis. Então, além da submissão contínua, é preciso olhar também as diretrizes para dados de vida real, lembrando que o Brasil estabeleceu já um guia de dados de vida real. Então, quando discutimos uma preparação para enfrentamento de crises sanitárias, o contexto de dados de vida real também precisa estar no olhar científico, junto com os dados de submissão contínua. Temos ainda a avançar no Brasil com a proposição de uma regulamentação mais perene, que dê as diretrizes para o enfrentamento das crises sanitárias no dado de submissão contínua. Estamos, no momento, discutindo os dados para a apresentação da vacina da dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, o que nos demonstra como uma ferramenta regulatória capaz de dar celeridade e segurança para a avaliação das vacinas. Mas eu queria lembrar
que além do papel regulatório para favorecer o acesso, a gente precisa também focar numa distribuição mais justa, mais equânime, capaz de reduzir as desigualdades, especialmente no acesso. Esse também é um aprendizado que nós temos que levar da pandemia Covid-19. Então, eu deixaria aqui no final a mensagem de trabalharmos unidos, mas que a gente possa também trabalhar por uma distribuição mais justa, mais equânime, e que a superação seja para todos, especialmente das crises sanitárias. É isso, gente. Muito obrigada pela participação da Anvisa. Contamos com servidores e queria também fazer um agradecimento especial também ao Dr. Júlio Croda. Muito obrigada. Queria agradecer a Merluz por ter enviado o vídeo. Ela pede desculpa pela ausência aqui. Ela gostaria de estar presente aqui no Rio, debatendo principalmente esse tópico, né, de como as agências regulatórias realmente, nesse processo, principalmente após a pandemia, como que elas trabalharam do ponto de vista de acelerar essas análises, que é fundamental para, no final de tudo, levar a vacina de qualidade para a população. I'd like to introduce the next presentation. I think that you already have the introduction. Vocês já tiveram a apresentação deles para Christopher. Christopher falará do impacto da Covid na África e lições a serem aprendidas para o futuro. Muito obrigado, Christopher, por vir ao Rio de Janeiro. E você tem a palavra agora. Muito obrigado. Infelizmente, eu não sei muito português, eu vou falar apenas essas palavras introdutórias em português, apesar de todos os meus esforços. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse maravilhoso evento. É uma honra estar aqui com vocês hoje, especialmente para ter a oportunidade de compartilhar o palco com colegas. Dr. Paulo e eu já trabalhamos muitos anos na Novartis, há mais de uma década atrás. É um prazer estar aqui de volta, falar com vocês e encontrar esse meu colega. Na minha apresentação, eu sou oficial do Programa de Desenvolvimento de Vacinas pela Melinda Foundation, e eu estou aqui a convite da Fiocruz e Manguinhos no desenvolvimento dessa vacina, mas eu vou falar, na verdade, hoje acerca do trabalho que eu fiz antes de estar do lado das doações, quando eu estava recebendo financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, trabalhando em projetos na Zâmbia sobre mortalidade infantil. Eu vou falar sobre a última pandemia e as lições aprendidas para a próxima pandemia. Eu espero que não haja uma próxima pandemia, mas é possível que haja. Eu vou começar com este desenho, este cartoon aqui, esse cartoon que vocês já viram no passado. Vamos começar com esse jovem que está engatinhando e olhando para um poste de luz. O policial pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu deixei cair. Eu não sei o que ele deixou cair, dinheiro, chave, e o policial disse: você deixou cair aqui? Não, eu deixei cair lá no outro lado. Ele quer saber por quê? Porque aqui é onde está a luz, ou seja, aqui que eu vou buscar, aqui que eu vou procurar. E nós tivemos muitas variações, é a falácia do poste de luz. Nós olhamos onde está a evidência, mas não necessariamente usando as evidências que nós gostaríamos de ter. Este é o cartoon que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui nós temos uma analogia muito antiga. Eu estava curioso com relação às origens. A primeira utilização dessa falácia do poste de luz volta até o século XIII. Nasserin Hujab era um místico sufi naquela época, no século XIII, e a falácia vem daquela época. Mas eu acho que eu gosto dessa metáfora melhor, eu gosto mais dessa metáfora, que é a falácia do tráfego. Nós já conhecemos bem, quando você está viajando à noite e tudo é escuro e você está olhando para a estrada, tudo que você vê é a luz do seu próprio carro e a facilidade com que você pode imaginar que tudo que você necessita ver, mas na verdade, fora do raio de luz do seu carro, talvez haja um cachorro, um garoto atravessando, um cavalo, alguém numa bicicleta.
e um carro que vai vir, por exemplo, da outra rua com as luzes apagadas, ou seja, a segurança, a armadilha da segurança achando que nós estamos enxergando o mundo, quando na verdade nós enxergamos apenas uma pequena fração desse mundo. Isso nos leva justamente à falácia lógica, na qual nós temos essa falta de evidências e achamos que não há evidências, porque elas não estão presentes no momento em que são necessárias. Um dos exemplos aqui, é claro, é o Covid-19. Então, eu vou usar aqui o meu pager aqui, vamos notar que existem muitas pontos vermelhos aqui, é o painel da Johns Hopkins. Bom, aqui nós relatamos os casos de Covid, a pandemia, não importa onde, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, onde estão os pontos vermelhos na África? Não há nenhum ponto vermelho. Isso nos levou a teorias muito interessantes com relação à razão pela qual a Covid-19 foi um problema tão grande na África. Eu vou me lembrar dessas teorias, do paradoxo da África. Uma delas é que houve uma taxa muito alta de proteção contra a Covid-19 e a circulação do vírus corona, e é uma teoria interessante. É difícil conciliar quando você tem a circulação do vírus estava em outros lugares também. É uma teoria estranha. This is, even though there is some evidence for this in terms of the laboratory, epidemiologically, this did not explain very much. Another one was that perhaps because of their experience with the Ebola responses, that maybe African disease control agencies were much more able to manage the COVID-19, but this is not true. There were the resources available to do this were simply inadequate. And in any case, how would you explain how the experience from Liberia and Sierra Leone and West Africa somehow magically populated the rest of the country? So I think this was not really true. The last theory, which I think is maybe quite an interesting one, is that the youthful population structure of Africa being much younger than the rest of the world perhaps allowed the populations to tolerate the disease better than elsewhere. And there may be some truth to this, in fact, and I think our data touch on this. Now, another theory, which was our theory, is that epidemiologic data about COVID in Africa were simply not there. And so we're simply looking at an example on a continental scale of the lighthouse fallacy, the lamppost fallacy. So the way we sort of stumbled into this investigation was a little bit unusual. We had been asked by the Gates Foundation to do a post-mortem surveillance study to look at the prevalence of respiratory syncytial virus in children who had died in Lusaka over a 3-year period. And the study involved essentially attempting to enroll every deceased child in the city during this period, and then using PCR to test them to see if they had RSV or not. And so we had set up this infrastructure to do post-mortem surveillance for RSV. And then just as our RSV project was ending, the COVID pandemic began. And we went to our funders at the Gates Foundation and said, well, we have a post-mortem RSV surveillance study for infants. What if we turn that into a post-mortem COVID surveillance for all ages? And they said, good idea, because no one else was doing this at the time. So they gave us some money and we went ahead and did this. Now, in a sense, this was a very, very simple analysis. We weren't trying to model anything. We didn't use any really statistics except little n over big N, because we attempted to measure essentially all deaths in the city and to test them systematically. Now, what we ended up doing, just in case you're curious about the RSV study, since I mentioned it, I'll tell you what we found. The study eventually involved 2,286 deceased infants over 3 years, which was about 80% of the total in the surveillance period, and came from all parts of the city of Lusaka. And then we found RSV in about 7 or 9% of deceased infants. So from the Gates perspective, they were looking for evidence that RSV was having a major impact. This was quite clear evidence that RSV was having a major impact. So that's sort of where we ended on the RSV work. But now we had a skilled team on site. We had a molecular lab on site, which was staffed. We had protocols in place, including grief counseling protocols, which allowed us to engage very well with the families of the deceased. We had a team who were highly skilled in post-mortem
grief counseling, we had a pre-approved IRB protocol, which all we needed to do was to amend, to change the testing protocol and then the age requirements, but everything else remained intact. And so we were basically able to convert the RSV study into a COVID study in about a month. And so we did. Now, what we found was that there were a great number of deaths, of course, during this period. This is a piece of data that allows us to sort of look at the representativeness of the sample that were enrolled in the COVID surveillance work, as opposed to all. And so what we see here is that in the blue are all deaths that occurred during this period. The red is the subsample that we tested from, and the gray were the individuals who tested COVID positive during this period. And so generally the three histograms are quite close, but you can see that there are some differences. Generally, if you break it down by age, you see that the prevalence of the COVID positivity rate amongst the deceased individuals tended to skew a little bit older than the total birth cohort, which is consistent with what we've seen elsewhere, that it was a disease that primarily struck the elderly. And so far these data looked very consistent with, in fact, what we'd seen practically everywhere else. We then sort of broke this down by age groups. We had, in the end of the study, this was just a subset that was done over a 3-month period, and so we had initially around 360, 370 deceased individuals. And out of that group of 370 individuals over that 3-month period, roughly 20% were testing positive for COVID. And so, as opposed to the then prevalent claims that there was no COVID causing mortality in Africa, we hear actually it was about 20%, which was very consistent with everywhere else. And we published this in the BMJ. I have to say, not that I want to blow my horn, but this was the most widely cited paper in my career. So it was a bit astonishing when this happened. We then went back to the Gates Foundation and asked them to extend the funding so we could continue to do surveillance, which they then did, which allowed us to look at 3 successive waves of COVID in Lusaka. As 3 diferentes ondas da Covid em Lusaka, e a primeira foi a que eu descrevi, que está aqui. Você pode ver na extrema esquerda, você tem os primeiros 3 meses. Você pode ver que tem uma curva da epidemia ao longo do tempo, e depois ela diminui. A zona vermelha entre os 2 primeiros ciclos, onde a gente parou de monitorar. Então, em janeiro, a gente começou a pegar o início dos dados que estava começando passando a começar na África do Sul. Então, a gente também tem o pico da epidemia da segunda onda, que a gente tinha um alto número de mortes também em Lusaka. Então, não só é a mais comum causa de morte. Então, a gente tem a segunda curva que começou a diminuir e aí começa a aumentar de novo na primavera. Delta down in South. And at this point, again, we saw this massive tail off. And that's where the initial study ended. Though I have to say, we continued subsequently into the Omicron period, and I can talk about that if you want. But again, the prevalence of COVID in all 3 waves was extremely high. And when we did genetic sequencing, which is shown below in those little circles here, the first wave was the wild type, the second wave was almost exclusively beta, and the third wave was exclusively delta. The graph at the very beginning, at the bottom, the sort of multicolored images, was looking at a distribution of these cases adjusted for population in different parts of Lusaka. And the darker the colors represent where the disease was most concentrated. And so what I just want to highlight is, again, there's that little sort of empty area in the middle, which is the wealthiest part of the city. It's where the sort of the upper middle class of Lusaka live. Whereas the surrounding zones, much as in Rio, is where the poorest part of the population lives. And so what we're basically seeing, that just as it has elsewhere. Estamos vendo aqui, nós temos uma doença num país que é muito pobre, na verdade, com impacto em cidadãos vulneráveis no país. Para dar a vocês uma ideia aqui, nós temos uma visão de satélites de 2 compostos aqui. Se você for um histologista utilizando
analisando esse slide, nós temos aqui uma alta concentração demográfica e nós temos aqui em Lusaka, como é que sabemos que essas pessoas morreram de Covid? O que nós tentamos fazer para lidar com essa questão é avaliar os sintomas clínicos que estão presentes em cada caso e realmente isso tem a ver com a categorização das pessoas que apresentaram sintomas respiratórios e o PCR decisivo que diziam que era Covid. E isso poderia ser Covid e poderia ser secundário, um evento secundário. E a segunda categoria pode ser que não seria Covid, que teria uma causa clara, que morreram de câncer ou alguma coisa assim. Mas fora essa primeira rodada de monitoramento, a gente teve outra rodada, a gente tem 52, onde tinha dados suficientes para a gente fazer uma avaliação, e 44 de 52, e isso pode ser explicado por outras coisas. E você também tem o monitoramento, que você tem 7 de 52 casos tiveram casos de avaliação de causalidade, e você tem 7 casos de mortalidade infantil que foram explicados com crianças que eram bem diferentes. Então, a gente não tinha uma confiança que a gente poderia ter conclusões disso. E olhando para trás agora, a COVID se comportou de uma forma tão diferente que seria a avaliação correta, a meu ver. E a gente também tem 219 casos, 155 sobre 200 casos para a gente avaliar, então 74%, então praticamente a maioria. Então, isso provavelmente porque tinha uma imunidade populacional que foi construída através do contato com o primeiro tipo. Nós pudemos ter uma amostra de tecidos em subgrupos, a gente fez biópsias de pulmão e usando as agulhas em pacientes que tinham sido avaliados e tinham Covid antes de morrer. Então, isso foi uma minoria pequena, essa foi uma das amostras de um dos sujeitos que foram diagnosticados com Covid-19 antes da morte, e foi uma amostra pós-mortem, e você pode ver que havia muito material e bem consistente com os sintomas de Covid, e aqui outro paciente com um padrão muito parecido, outro com o fígado, e aqui mostrando que não é uma doença simples, mas uma multissistêmica. E a pergunta, então, que vem é por que tem tão poucos casos diagnosticados pelo governo naquele momento? E as respostas para isso, tem algumas. E primeiro, a gente teria a primeira rodada com 364 casos testados e 70 positivos. Desses, de 7 entre 70, apenas 7 foram diagnosticados antes de morrer, então 10% foram diagnosticados somente. Então, os outros 90% não eram negativos, mas eles não foram testados. Então, estamos olhando para uma fração pequena que passaram por um teste de Covid, mesmo eles passarem por postos médicos ou postos de emergência, e o motivo era que não haviam exames lá. Não havia teste porque não tinha PCRs, nem testes rápidos, então uma ausência total de dados. Então, haviam clínicos lá, médicos lá, mas nenhum deles foram para os registros oficiais. Então, você tem um ponto cego absoluto aí. E dos indivíduos que morreram na comunidade, que foi a maioria dos indivíduos, nenhum deles foi testado. Então, haviam 6 que foram testados, foram mortes de pessoas que foram hospitalizadas. Então, teve 1.118 que foram testados, 327 positivos das cepas beta e delta, e muitos estão ainda vivos, e todos eles no hospital ainda, e quase nenhum exame foi feito na comunidade, apesar de 3/4 da comunidade ocorrerem dentro dessas comunidades. Então, por que a gente tem uma detecção tão baixa
taxa muito baixa também, não estavam sendo feitos testes, e você também tem metade somente das mortes nos hospitais estavam sendo testadas, e também tinham testes rápidos que não são muito seguros. Então, essa é uma outra razão. Então, a gente estimou que aproximadamente 90% de dados de morte foram reportadas. Então, a gente tem esse modelo baseado na mortalidade, análise das modalidades, que a gente teve um excesso da mortalidade, e a gente fez isso, e a gente gostaria de chamar a atenção para esse pico aqui, que foi associado com a primeiro pico da vacina, da virose, da doença, e a gente tem esses 3 picos, e foi separado nos nossos testes, e você pode ver isso no Rio, Mumbai, ou em outras cidades. E então, isso mostra que a maioria dessas mortes aconteceram com idosos, e você vê um efeito acumulado que pode ser aproximadamente muito alto. E o que você pode ver é que durante esse período, porque estavam fazendo testes de PCR e outro grupo estavam fazendo serológicos, você tinha uma taxa de positividade da população, e isso você tem uma taxa de mortalidade, você tem N pequeno sobre N maiúscula. Então, você tem uma taxa de fatalidade. A gente achou que essa taxa de mortalidade por infecção, a maior parte era na Bélgica, que era alta, que era média, não era nem surpreendente, apenas média. O que, de fato, poderia ser uma descoberta profunda, mas era simplesmente um resultado médio. Então, o que pode ter acontecido em Lusaka que foi tão singular? Sim, a gente poderia ter olhado para um lugar nesse continente, além da África do Sul, onde estava acontecendo. Também seria estranho que tem um campo mágico em volta desse país, que seria inusitado. A gente poderia dizer também que Lusaka tem todos os ingredientes para uma pandemia muito denso, em termos de população, população pobre. Você poderia imaginar que poderia se espalhar muito rapidamente, o que aconteceu de fato, mas isso também acontece com Nairobi e outras cidades também. E a gente sabe sobre nossa experiência passando algum tempo com esses estudos, e que a gente tem estudando SRV 3 anos antes, a gente pode fazer isso com um painel especial dentro da Fundação Bill Gates, e Lusaka, o Ministério da Saúde no Zâmbia não teve tempo de fazer isso, e não fez esses estudos e não poderia ter feito. Então, as chances são que eles não tinham os recursos e a capacidade de fazer isso em Lusaka. Possivelmente é singular, uma situação singular, mas eu acho que não exatamente, mas tem 2 hipóteses. Primeiro é que por algum motivo no Zâmbia aconteceu isso, e também porque a Covid estava acontecendo na África inteira. Então, eu não posso provar, no entanto, desde aquele tempo, muitos grupos fizeram análises parecidas e encontraram o mesmo resultado. Então, é a primeira oportunidade de dizer que esse paradoxo da África parece muito estranha, e eu acho que não é verdadeiro. Então, o que o senhor William de Ockham, ele que era um padre britânico e também filósofo, e ele gostava muito da lógica, e ele, atrás deles, que o Occam Razor foi nomeado, e se ele pudesse fazer uma citação de si mesmo, non sunt nublicanda entitia sine necessitata, eu não falo latim também, mas que significa que geralmente eu acho que não foi especificamente a situação de Lusaka, mas o que acontece é que a Covid acertou Lusaka com muita força. E 90% das pessoas que estavam nos IMLs, eles tinham um exame positivo, e as variantes beta e delta também aconteceram exatamente no mesmo momento que aconteceram na África do Sul, e teve um excesso de mortalidade concentrado com os idosos, e você tem uma taxa de fatalidade por infecção que é simplesmente média. Então, a gente acha que a falta de
relatórios sobre isso, foi uma falta de monitoramento. E eu já falei disso rapidamente, que o falecimento de 2 colegas nossos, Roy Chavuma, que morreu de Covid-19, e ele ficou doente na terça e faleceu no sábado, era um ótimo amigo meu, e Magda Mawale, que também faleceu, um gerente de projeto, e faleceu de câncer de útero, e eu sei que um dos meus trabalhos principais é a pesquisa de HPV, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado, Christopher, pela apresentação muito boa. E para apontar esse tópico tão importante, a gente olha para o monitoramento. Você precisa ter um monitoramento forte para detectar muito rapidamente e entender o que está acontecendo nos locais, nos ambientes locais, mas também nos níveis subnacionais e também nos níveis nacionais. Então, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, mas agora eu gostaria de perguntar a você, ao Rino, para apresentar sobre novas tecnologias e tratamento na vacina da COVID, e posso passar a palavra. Muito obrigado. É ótimo estar aqui com vocês, nesta sala repleta de colegas. Eu vou falar da tecnologia, as tecnologias que foram disponibilizadas ao longo da pandemia. Antes de eu falar das tecnologias, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que foi muito importante ao longo da pandemia, que não é a tecnologia por si só, estritamente falando. O slide que eu vou usar é este. Como muitos de vocês sabem, há 14 anos eu trabalhei no desenvolvimento de vacinas na indústria farmacêutica e ao longo da minha vida nós fizemos a descoberta de vacinas, fase 1, fase 2 e depois fase 3. E basicamente leva de 10 a 20 anos para desenvolver uma vacina. É a minha experiência trabalhando nessa área. E aí surgiu a COVID. Basicamente, nós não podíamos esperar 20 anos. A questão foi a seguinte: como é que a gente acelera isso? Tínhamos a tecnologia, mas não era suficiente ter tecnologia. Uma coisa que aconteceu aqui foi que os governos, o setor público, investiu dinheiro. E aconteceu na Europa, no governo do Reino Unido, mas o mais importante foi o governo americano. Eles 12,5 bilhões de dólares dos 15 bilhões que foram investidos pelos governos do mundo. O chefe do desenvolvimento da vacina naquela época ele abordou as companhias e disse: geralmente fazemos vacinas através do período de descoberta e leva tempo, e quando a descoberta é bem sucedida, passamos para fase 1 e com sucesso passamos para a fase 2 e passamos com sucesso até a fase 3. Basicamente, a razão é que fazemos isso é que nós queremos equilibrar os riscos financeiros. Você faz um investimento tão grande, você quer ter certeza de que será um resultado positivo. Agora vamos usar o dinheiro do governo, os governos vão investir dinheiro, vamos fazer isso então. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer. Não está funcionando? Um momento, por favor. Basicamente, ele disse: eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer esse desenvolvimento. Vamos fazer a descoberta, e pode levar 2 anos, mas assim que você tiver a primeira coisa que funcione, nós passamos para a fase 1. E a fase 1 pode levar 18 meses, 20 meses, mas assim que você tiver os resultados, você passa para a fase 2 imediatamente. Então,
A fase 2, às vezes, leva 2 ou 3 anos, mas você não espera até o final. Assim que você tem a dose e tudo mais, você passa para a fase 3. E foi exatamente isso que aconteceu. E nós tivemos vacinas licenciadas em 10 meses. Isso, basicamente, o que aconteceu foi que foram investimentos do setor público, dos governos do mundo, que aceleraram esse processo enormemente. Muitas pessoas disseram, vocês estão andando muito rápido, vocês estão se arriscando muito. E os riscos foram tomados, foram riscos financeiros dos governos do mundo, do setor público, com relação justamente com a eficácia. Tudo foi feito no desenvolvimento, mas não no cronograma clássico ao qual estávamos acostumados. Em 2021, já estava usando esse slide, todas as reuniões estavam abordando essa questão. Tínhamos um painel de pessoas e eu não sei onde exatamente no mundo, mas um prêmio Nobel de Economia, Michael Cram, ele disse: investimentos muito grandes do setor público realmente aceleraram o desenvolvimento da vacina. E o economista disse: quanto tempo você acha que vai levar para ter o break-even desse investimento, o resultado desse investimento, o retorno desse investimento, melhor dizendo? O cara disse, eu disse, não sei, ele disse 12 horas. 12 horas, mas nesse período, a pandemia tinha custado de 7 a 9 bilhões de dólares todo mês na economia global. A aceleração da vacina realmente foi uma maneira de ter um retorno do investimento, porque o prejuízo que a Covid estava causando no mundo inteiro era enorme. Estamos falando de tecnologia, desse tipo de coisa, mas os economistas analisavam a coisa de outra maneira. Isso mudou a minha mentalidade. Eu comecei a trabalhar com outro economista em Harvard, David Bloom, e ele perguntou: é verdade, nós podemos realmente trabalhar com esses números? O que acontece é que, se você seguir esse esquema, as pessoas que ganharam com as vacinas, como a Moderna, não foram as farmacêuticas Moderna ou Pfizer, mas foi o setor público, na verdade. Os governos tiveram os maiores retornos do investimento feito, porque os prejuízos da pandemia foram limitados em função justamente da disponibilidade da vacina. Nós estamos calculando aqui a taxa de retorno da Covid, da vacina da Covid, 561%. É muito bom, é um excelente ROI, o retorno de investimento. E é um caso específico da Covid, mas uma vacina que não está afetando o mundo inteiro. Por exemplo, em casos que não seja uma pandemia como a Covid, o retorno de investimentos não seria tão grande. 22% talvez seja necessário. Por exemplo, uma vacina contra Alzheimer, por exemplo. É impossível, por quê? Porque ela é difícil e exigirá centenas de projetos, muitos anos, mas o retorno de investimento uma vacina de Alzheimer é muito pequena, é muito baixo. Então, não é apenas uma questão de tecnologia, é também a maneira como nós fazemos as coisas. E o fato de que o investimento em saúde, nesse caso, com as vacinas, é um dos melhores investimentos que os governos do setor público podem fazer. Não é apenas bom porque as pessoas têm boa saúde, mas que o retorno do investimento é enorme, é imenso. E esse foi o passado. E agora o futuro? Vamos olhar agora para o futuro. Vocês todos sabem que nós acabamos de sair de uma pandemia, basicamente. Estamos seguindo aqui a mudança climática, a população do mundo. Nós temos que nos preparar para o futuro de mudança climática e as doenças que surgirão em função disso. Aqui nós temos Anthony Fauci, um colega meu, ele está falando da complexidade do futuro e a preparação que temos que fazer para enfrentá-lo. Basicamente, Bernal, nós estabelecemos um centro de preparação para pandemias na Itália. E conversando com meus colegas, o que nós fazemos? Tantas atividades, iniciativas, o que a gente vai escolher para fazer primeiro? Basicamente,
Já, você não pode produzir vacinas ou preparar tudo para centenas de vírus. Existe um modelo que foi estabelecido e proposto pelo Barnett Pham e agora foi adotado basicamente pelo NIH, Instituto de Saúde dos Estados Unidos. E nós vamos fazer trabalho. Você não pode fazer vacinas para centenas de vírus. Não existe um protótipo único para vacinas. Basicamente, as famílias de vírus têm que ser divididas em 30 famílias, basicamente. E para cada família, eles disseram, vamos escolher um vírus que é típico dessa família e vamos estudar esse vírus muito bem, fazer o genoma, vamos produzir anticorpos, vamos estruturar os antígenos, basicamente desenhar os antígenos para entender a proteção, a cobertura, vamos falar com as agências do começo ao final, para que nós possamos entender exatamente o que devemos fazer para o licenciamento dessa vacina. Faremos um protótipo para um vírus dessa família e vamos nos aprofundar tanto nessa análise, vamos entender tanto quanto sobre esse vírus, que quando outro vírus da mesma família surgir, nós já teremos muito conhecimento acumulado. E essa foi a abordagem adotada por muitas agências, como a NIH, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, e é o que nós fazemos. O que nós fazemos basicamente é seguir esse caminho. Começamos com as pessoas que foram vacinadas ou infectadas, isolamos o anticorpo, e quando você tem um anticorpo monoclonal, imediatamente, logo você tem duas coisas, uma coisa para profilaxia e outra para terapia. Ao mesmo tempo, você sabe exatamente o que o anticorpo monoclonal reconhece, você começa a desenhar a vacina. Então, você basicamente, com o seu anticorpo monoclonal, você desenvolve e você descobre justamente os aspectos clínicos e as perguntas que devem ser respondidas para as agências regulatórias com relação à eficácia, à efetividade, e com esses anticorpos você tem basicamente uma abordagem para o patógeno e acelera o desenvolvimento de vacina através da abordagem do protótipo. E é isso que nós estamos fazendo. Quais são as tecnologias utilizadas aqui? As tecnologias utilizadas, eu acho que eu coloquei aqui o anticorpo monoclonal, os anticorpos monoclonais no plural, porque eles surgiram ao longo da pandemia. Na pandemia não duraram muito, porque, infelizmente, basicamente, assim que chegaram os anticorpos monoclonais, novas variantes surgiram e existe uma nova ferramenta que é muito importante, eles são muito rápidos. Para cada uma dessas tecnologias, nós temos duas coisas, velocidade e equidade, porque eu acho que são duas questões muito importantes. Eu acredito que os anticorpos são rápidos. O primeiro anticorpo monoclonal foi dado a Trump em setembro de 2020, antes da vacina. Você realmente pode agir muito rapidamente e hoje em dia mais rápido ainda. Com as novas tecnologias, eu acho que em alguns anos seremos capazes de fazer um trabalho muito mais rápido com anticorpos monoclonais e o preço vai cair e a vacina vai se tornar mais equitativa, mais econômica para todos os países. E a velocidade aqui é muito importante. Aqui, isso permitiu o desenvolvimento rápido, especialmente no Ocidente. Mas foi equitativo, foi econômico? Na verdade, não. O Ocidente, realmente, os países industrializados mais ricos receberam a vacina com muito mais rapidez. No futuro, nós teremos mais velocidade, mas ainda assim não será equitativo. Eu não sei por quê. A questão é que é uma questão de estabilidade, os custos ainda são muito altos, a questão de custo, eficiência de custo. Eu espero que as tecnologias, ao longo do tempo, se tornem cada vez melhores e mais baratas, mas eu não tenho certeza que em alguns anos ainda nós teremos um progresso desigual na busca por vacinas. Vacinas clássicas, aqui, nós temos na tela. Com essa pandemia, mais ou menos, essa pandemia foi um desastre, porque chegaram assim que a pandemia já tinha acabado. Isso foi frustrante. Muito devagar, havia menores reações, eram mais estáveis. O RNA mensageiro foi muito bom, mas nessa pandemia não foi realmente muito útil. O que vai acontecer em alguns anos?
com a tecnologia, o fato de que as vacinas baseadas em RNA foram tão rápidas, isso coloca uma pressão para que nós tenhamos vacinas mais rápidas no futuro. E no futuro nós descobriremos maneiras de basicamente acelerar o desenvolvimento de regimes de produção de vacinas, e eu espero que, se houver uma nova emergência sanitária em alguns anos, essas vacinas baseadas em proteínas terão um desenvolvimento tão rápido quanto, se não mais, do que as vacinas de RNA. Nós temos aqui os vetores virais, extremamente rápido, tão rápido quanto o RNA, foram equânimes, as únicas que realmente fizeram que atingiram realmente as populações dos países não ocidentais, isso foi muito importante. Eles não tiveram tanto sucesso nos Estados Unidos ou em outros locais, muitas agências regulatórias não estavam tão favoráveis. No futuro, elas continuam a ser rápidas. Será que vão ser equânimes, equitativas? A questão da equidade realmente é muito sensível. É muito improvável que estejam disponíveis nos Estados Unidos por causa da agência regulatória, mas estarão disponíveis em outros países. Essas são as minhas considerações com relação às tecnologias do futuro. As tecnologias existem, elas estão disponíveis. Elas podem ser mais rápidas e podem ter um resultado mais equitativo, mais equânime, no sentido da distribuição de vacinas. Além disso, de vacinas e tecnologias, nós temos anticorpos aqui, que farão parte do nosso futuro, ao lidar justamente com doenças infecciosas, e isso, além da tecnologia, lembrem-se do economista que eu mencionei no início. Isso é muito importante, retorno do investimento. E com isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela sua atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Reno, pela sua apresentação. Vocês têm tempo para perguntas e respostas. Alguém tiver alguma questão, let's begin with one question for Christopher, to give some up-to-date about para dar uma atualização com relação à onda de Ômicron e Lusaka relacionada a mortes, especialmente aos óbitos, e como a cobertura de vacina está se desenrolando em Lusaka, especialmente para populações mais vulneráveis. Thank you for that question. Obrigado por essa pergunta. Obviamente, na primeira onda, que foi em 2020, não havia vacinas em lugar nenhum. Então, a equidade não era uma questão, mas nos Estados Unidos começamos a ter acesso à vacina AstraZeneca em janeiro, fevereiro de 2021. O nosso colega Red Roy morreu nessa janela e o primeiro membro da nossa equipe que foi vacinado foi no outono de 2021, quase um ano depois da disponibilidade da vacina, e ele tinha acesso especial à vacina AstraZeneca. No caso da Zâmbia, eu não tenho certeza. A disseminação da vacina realmente nunca aconteceu em nível global. Nós temos esse paradoxo de rejeição à vacina de Covid. Muito poucas companhias conseguiam vender no início, elas praticamente doavam as vacinas, ou seja, nós fomos de grande demanda para zero demanda em uma janela de tempo muito curta. Foi uma experiência muito interessante. O que vai acontecer na próxima epidemia com relação a essa questão? Eu tenho uma pergunta para a Rino também relacionada à primeira pergunta. O senhor colocou de forma muito clara que os monoclonais serão uma alternativa no futuro se for mais barata. Mas hoje em dia você tem esse debate, especialmente relacionado a RSV. Você tem duas opções, monoclonal e vacina para RSV, e você tem dificuldades de fornecimento, especialmente no norte global. Os países estão tentando comprar esses monoclonais, mas não têm acesso. Como é que você pode construir isso no futuro? Porque eu acho que nós ainda temos alguns problemas
no escalamento desses produtos, nós temos um bom exemplo hoje em dia. Provavelmente para nós, no final, você tem acesso, especialmente no setor privado, apenas para vacinas e de outros tipos que não o monoclonal, e que fornecem realmente uma plataforma muito boa. Eu gostaria de você comentasse com relação a isso, como é que nós podemos escalar a produção monoclonal e utilizar os antígenos RSV, e você pode debater essa questão. Muito obrigado. É uma excelente pergunta. No meu slide eu disse que os anticorpos monoclonais hoje em dia não são equitativos, não são equânimes. Não há como produzi-los de forma equânime. A produção é o custo é elevado, o desenvolvimento é feito para câncer, que tem preços altos e grandes volumes, e em muitos casos você tem a questão de volume e preço. Alguns anos atrás, eu fiz trabalho no FAST para produzir anticorpos monoclonais que fossem mais equitativos. Nós temos que ir além da tecnologia que é disponível hoje. Existem tecnologias e sistemas que podem fazer isso, podem disseminar de forma mais equitativa. É um dos objetivos, uma das coisas que quero fazer no meu centro de preparo, novas tecnologias que forneçam ferramentas que estejam disponíveis e acessíveis aos países mais vulneráveis. Muito obrigado. We have a question here. Luiz Castelo. Both of you. Concerning that. Considerando que a Covid-19 é uma outra causa de doença, o que você pensa com relação à vacina em diferentes rotas de imunização, levando em consideração que talvez você vai evitar infecções também? É uma das questões mais importantes com relação à Covid-19. Então, essa é a minha pergunta. Talvez ele possa responder. Sua pergunta é muito boa. E o que acontece é que, vamos colocar dessa forma, se o vírus não tiver mudança com as variantes, provavelmente o sistema de imunização, você tem uma imunidade de longo prazo. Então, como o vírus muda, você mantém proteção do sistema imunológico da doença, e depois de alguns meses essa imunização cai e você fica suscetível às infecções. Então, a pergunta é, você precisa de diferentes vacinas? Seria bom que isso acontecesse, especialmente se você tem intranasal, oral, ou então por outros tipos de vias também. O que estamos tentando fazer agora, além do que está sendo feito na China e na Índia, e também uma parte do mundo ocidental, é fazer vacinas, principalmente com vetores virais e outros vírus também estão sendo testados, além do Covid, e que isso pode induzir a imunidade local. Se você puder fazer isso, você pode proteger contra infecções. Isso também está sendo, o desenvolvimento de novas vacinas está sendo discutido agora, e a gente vai precisar esperar um pouco para ver o resultado desses estudos. Eu acho que a gente terminou essa sessão, a primeira sessão da reunião, e eu gostaria de agradecer a todos, e talvez a gente possa perder isso do vídeo, e a gente tem um intervalo agora, e a gente retorna na próxima sessão. Muito obrigado. Sirs, thank you so much for the Então, obrigada a todos pela apresentação. Antes de sair para o intervalinho, só um recadinho, por favor, rapidinho. Nós vamos fazer um intervalo não de 40 minutos, de 25 minutos. Eu conto com a colaboração de todos para que retornem pontualmente nos horários. E não deixem de fazer a visitação de posters, a apresentação de PITs, e também que visitem a área dos estandes expositores localizados na área externa. Por favor, em 25 minutos. Até já.